Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta Santa Liturgia o quarto domingo do Advento, de modo que estamos entrando na reta final deste tempo intenso de preparação espiritual para celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aí menos de uma semana para tal celebração. E a liturgia de hoje, ela vem a nós, ela vem ao nosso encontro para ser este último auxílio, para nos dar um último gás, uma última oportunidade de ajustarmos aquilo que ainda precisa ser ajustado, de converter o nosso coração, de voltar a nossa alma definitivamente para Deus, naquilo que ainda precisa ser voltado, e assim celebrarmos da melhor maneira possível o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Santa Liturgia, em primeiro lugar, o salmo de hoje é um salmo que nos convida à oração. É um salmo que se coloca com um apelo, um pedido de que nós voltemos o nosso coração a Deus. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. O salmista, ele volta o coração, ele volta a sua alma para Deus, reconhece que Deus é o pastor de Israel, reconhece que Ele é o Todo-Poderoso, o Glorioso, e suplica que Ele volte para ele, o salmista, e portanto para nós, o seu olhar, a sua face, e venha nos trazer a salvação. Meus irmãos e irmãs, esta precisa ser a nossa atitude diante de Deus constantemente. A atitude de quem reconhece quem é Deus e quem somos nós. A atitude de quem reconhece que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, que Ele é o Todo-Poderoso. E reconhece assim o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós precisamos da graça dEle. Ainda segue nos dizendo o Salmo: voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a, foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. Mais uma vez o salmista reconhece a grandeza, o poder de Deus, e pede que Ele visite a vinha que Ele plantou com a sua mão direita. Quando o salmista usa essa expressão, vamos entender ela dentro do ambiente do Antigo Testamento. Quando se fala da vinha do Senhor, há o entendimento de que a vinha é o povo de Israel, é uma das figuras, uma das imagens, entre tantas outras, que no Antigo Testamento se usa para falar de Israel. E o salmista diz que esta vinha, ela foi plantada com a mão direita, ou seja, a mão que abençoa. Foi pela graça, foi pela bênção de Deus que esta vinha foi plantada. Então o salmista pede que ela seja protegida pelo Senhor, que ela seja cuidada pelo Senhor. Se nós agora colocarmos isso que nos colocou o Salmo em relação à nossa vida, recordar, compreender que a nossa vida, a nossa existência, ela foi plantada, ela passou a existir pelo poder da mão direita de Deus, pelo poder da sua graça, pelo poder da sua misericórdia, pelo poder do seu amor. E se esta videira em algum momento se encontra em dificuldades, os seus brotos não querem nascer, a terra está seca, nós precisamos recordar
só há um modo desta videira, que é a nossa alma, ela encontrar aquilo que precisa para se revigorar, para ser revivida, voltar o coração e a alma para o Senhor. E é isso, meus irmãos e irmãs, que nós temos definitivamente a oportunidade de viver ao celebrar o Santo Natal. E a igreja, em sua profunda sabedoria, ela, nestes últimos dias, estamos nesses quase 45 do segundo tempo, quando temos um pouco de tempo ainda, o Senhor, parece que propositalmente, o Senhor, Ele guarda com a sua igreja aquela última cartada, aquela última tentativa, que é justamente, geralmente, a mais poderosa. E qual é a última tentativa que o Senhor lança sobre nós nesta semana? O Senhor nos concede uma companhia especial para vivermos estes últimos dias em preparação ao Natal. O Senhor nos convida a acompanharmos a Virgem Maria. A Virgem Maria nos é colocada como este modelo de alguém que soube voltar o seu coração para Deus, de alguém que viveu na docilidade à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo, alguém que conseguiu, mesmo em meio às turbulências, às dificuldades, às lutas, às incompreensões, alguém que permaneceu com a sua alma ancorada em paz no Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o convite que eu gostaria de lhes fazer neste domingo, nesta liturgia é: vamos, durante esta semana, a partir de hoje, durante essa semana que ainda nos resta até a celebração no Natal, na noite do dia 24, no dia 25, vamos fazer este percurso junto com a Virgem Maria. E aqui vamos até talvez aproveitar a nossa própria imaginação. Afinal de contas, nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu em Belém, porque José, ele precisou ir a Belém, que era a terra natal dele, para participar do recenseamento imposto pelo imperador romano. Então, eles começaram, obviamente, esta caminhada alguns dias antes do nascimento. Então eu gosto sempre de pensar que na liturgia do quarto domingo é como se nós arrumássemos as nossas trouxinhas, arrumássemos as nossas coisas e nos colocássemos junto com São José e a bem-aventurada Virgem Maria a caminho de Belém, sem saber exatamente o que irá acontecer, mas com toda a confiança, com todo o amor, porque se há algo, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes, me permitam essa partilha, se há algo que muitas vezes eu fico pensando, meditando, rezando acerca destes dias que viveram São José e a Virgem Maria, que não foram dias fáceis. Vamos imaginar, a Virgem Maria já estava praticamente às portas, até porque quando chegaram em Belém, veio o parto, Jesus nasceu. Então a dificuldade que a Virgem Maria enfrentava nesses últimos dias, uma viagem longa, feita a pé ou no lombo de um burrinho, nada confortável isso, os perigos, o sol, o calor, é um clima desértico naquela região, então de dia é quente, de noite é frio, enfim, chegar em Belém, encontrar aquela situação de não ter um lugar onde ficar, mas há, meus irmãos e irmãs, algo que me parece permanecer muito claro, que em nenhum momento o coração da Virgem Maria, diante daquilo tudo, perdeu a paz. Em nenhum momento, diante daquilo tudo, o coração da Virgem Maria perdeu a doçura daquela menina que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade, que seja feito do teu jeito. Então, meus irmãos e irmãs, quando eu lhes faço o convite de subirmos a Belém,
de irmos a Belém, junto com a Sagrada Família, junto com São José e a Virgem Maria, não é para que apenas acompanhemos com a nossa imaginação, mas acompanhemos com a nossa alma, acompanhemos com o nosso coração, procurando observar tudo o que vai acontecendo e vivendo cada uma destas coisas com a mesma doçura, com a mesma entrega, com o mesmo amor que a Virgem Maria e São José viveram aquele momento. Amor este, doçura esta, que só nos é possível à medida em que nós nos confiarmos totalmente ao Senhor, nos confiarmos totalmente à graça de nosso Senhor e tomarmos para nós o exemplo, o modo como a Virgem Maria viveu tudo isso. E de algum modo, o Evangelho de hoje, ele nos ajuda a compreender, a mergulhar neste oceano de ternura, de amor, que é o coração da Virgem Maria e também, é claro, o coração de São José. O Evangelho nos apresenta o mistério da visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. E logo no início do Evangelho, estamos no capítulo 1 de São Lucas, portanto, estamos logo na sequência do mistério da Anunciação, nos diz São Lucas, no Evangelho de hoje, que Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, ou seja, a casa de Isabel e Zacarias. Meus irmãos e irmãs, a Virgem Maria, ela tinha acabado de receber a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias. E aqui, meus irmãos, entra um detalhe que é importante compreendermos e recordarmos. A Virgem Maria, ela era uma mulher consciente da sua religião. Ela não era uma mulher que ignorava, que não sabia aquilo que eram as promessas de Deus a Israel. Ela conhecia, e a prova disso está nesse mesmo capítulo 1. Como nós, se alguém quiser depois ler, a partir do versículo 45, do capítulo 1 de São Lucas, quando a Virgem Maria, ela entoa o seu cântico, o Magnífica. Porque no Magnífica, a Virgem Maria, ela sintetiza todas as promessas que Deus fez a Israel. E se ela fez assim, é porque ela de fato conhecia profundamente. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que nós entendamos que quando a Virgem Maria foi visitada por São Gabriel, quando recebeu a notícia que seria a mãe do Messias, ela tinha sim consciência da grandeza da missão que ela estava recebendo, da importância daquilo. E vamos agora pensar, olha, diante disso, talvez ela poderia dizer, bom, agora eu então fui a mulher escolhida para ser a mãe do Messias. Então agora eu tenho direito, de ser servida, de ser zelada, de ser cuidada, eu tenho direito a todos os privilégios que uma mulher poderia ter. Mas é isso que ela faz? Não. Ela dirige-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Ela, em primeiro lugar, se coloca a serviço. Mas quando nós falamos do colocar-se a serviço, muita atenção. Não é em primeiro lugar a ajuda que ela vai dar à sua prima Santa Isabel. É claro que também tem isso, que é importante, Mas a Virgem Maria, ela realiza um serviço ainda maior. Porque ao ir à cidade da Judéia, lá na casa de Zacarias e de Isabel, ela leva consigo o Salvador. Meus irmãos e irmãs, vamos compreender uma vez por todas a missão da Virgem Maria é a missão de levar Jesus. Onde está a Virgem Maria, está nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a Virgem Maria, está
nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o seu sim, a Virgem Maria não cansa de levar Jesus Cristo. E isso é importante, meus irmãos e irmãs, para que compreendamos, nós católicos, compreendamos uma vez por todas, que amar a Virgem Maria, que ser devoto da Virgem Maria, que querer a Virgem Maria na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não é uma realidade dispensável. Um católico não pode dizer: eu sou católico, mas eu não gosto da Virgem Maria. Eu sou católico, mas não faz diferença a presença de Maria na minha vida. Faz sim. Faz sim, porque a primeira coisa que Deus quis fazer, lembremos-nos, eu não canso de repetir isso, Deus que é onipotente, Deus que tudo pode, Ele, para vir a este mundo, quis vir pelo seio da Virgem Maria. Ele quis vir a nós através da Virgem Maria. Então a pergunta que eu faço é: por que que nós, para ir a Jesus, não queremos fazer o mesmo caminho? Que tipo de cristão é esse que quer dispensar a Virgem Maria? Imagina, por exemplo, se alguém convida você: fulano, vamos lá em casa, vamos passar o domingo comigo, vamos almoçar lá em casa. Aí quando você bate no portão da pessoa, na porta, você leva a sua mãe junto, aí a pessoa vira para você e diz: fulano, você é bem-vindo, mas a sua mãe não, sua mãe fica aí fora. Vocês entrariam nessa casa? Eu não entraria. Então por que a gente acha que numa alma que diz querer Jesus e não querer a Virgem Maria, como que Jesus entraria nessa alma? Como que Jesus entraria nesse coração? Onde está a Virgem Maria, ali está Jesus Cristo. Ali está, eu diria além, ali está a presença de Deus. Porque o Evangelho segue nos dizendo que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo, e o menino que estava no seu ventre, ou seja, São João Batista, exultou de alegria, ele pulou no ventre de Isabel. E então Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Reparemos, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que significa dizer isso, meus irmãos e irmãs? Vamos voltar um pouquinho, ainda no trecho do Evangelho, acerca da Anunciação. Quais são as palavras que o arcanjo Gabriel usa para saudar a Virgem Maria? Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, gratia plena. Plena da graça de Deus. O Evangelho no original usa a palavra grega kekaritomene, que significa aquele que está tão cheio que está transbordando, está derramando. Então, quando o arcanjo Gabriel saúda a Virgem Maria, e ele usa essa expressão cheia, plena, kekaritomene, significa é aquela que está transbordando. Por isso, a presença da Virgem Maria é a presença daquela que está transbordando, daquela que está derramando a presença do Espírito Santo. Onde a Virgem Maria está presente, o Espírito Santo é derramado. Gente, e isso se confirma, porque os Atos dos Apóstolos nos dizem o que no capítulo 2, quando nos narra o mistério de Pentecostes. Estava no cenáculo Maria reunida com os apóstolos. São Lucas ainda coloca o nome da Virgem Maria primeiro. E o que acontece ali? É derramado o Espírito Santo sobre a igreja. Então, meus irmãos e irmãs, o caminho mais curto, o caminho mais certo para nós realmente vivermos o mistério do Natal,
para nós realmente mergulharmos no mistério deste Deus de amor, que se fez homem, que veio ao nosso encontro para nos redimir, para nos salvar. Este caminho se chama Maria. Este caminho se chama a bem-aventurada Virgem Maria. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a acolher a Virgem Maria em nossa vida, com toda a alegria, com toda a efusividade que Santa Isabel a acolheu. Para que também na nossa alma seja derramado uma porção generosa do Espírito Santo. E a partir então deste encontro com um Cristo que vem a nós, encontremos também a redenção, a salvação. Então, meus irmãos e irmãs, vamos viver, vamos celebrar este Natal que se aproxima, com o nosso coração unido à Virgem Maria. E quando eu digo coração unido à Virgem Maria, meus irmãos e irmãs, entendamos, não significa apenas olhar para o presépio, mas significa tentarmos, da melhor maneira possível, entrarmos no presépio, vivermos, contemplarmos cada cena, cada momento que nos é colocado no nascimento de Cristo, vivendo junto com a Virgem Maria e com São José, cada um daqueles momentos. Porque assim, meus irmãos e irmãs, nós estaremos de modo misterioso repetindo como uma oração verdadeira, como uma atitude, na verdade, de oração, aquilo que nos fez rezar hoje o salmista. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Vamos, neste Natal, nos colocar bem unidos ao Senhor que vem ao nosso encontro, para que brilhe sobre nós a sua face e assim nós sejamos salvos.